Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, pastor da Assembleia de Deus pelo Ministério de Madureira. Moro em Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Mais uma vez estamos gravando o nosso vídeo, hoje o vídeo de sexta-feira. Antes de propriamente entrar no assunto do vídeo, quero pedir a você que se inscreva em nosso canal para que a palavra de Deus possa ser levada aos confins da terra. Acione o sininho para receber os nossos vídeos das segundas, quartas e sextas-feiras. E é claro, gostando, comente, compartilhe, dê o seu joinha. Preciso da sua ajuda para que o nosso canal possa propagar a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos, queremos falar hoje sobre um assunto tão importante quanto os outros, porém, algumas perguntas que muitas pessoas fazem acerca da pessoa de Jesus Cristo. E procurando na Bíblia algumas perguntas, algumas respostas, eu selecionei 3 perguntas e gostaria de comentar com vocês, de compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu tenho por base Mateus capítulo 27, versículo de número 22. Mateus 27, versículo de número 22. Aquela parte quando Jesus é entregue a Pilatos, e Pilatos não vê nada em Jesus que o possa condenar. Mas como Pilatos precisava também agradar ao povo judeu, porque o povo judeu queria uma demonstração do governo romano que agradasse ao povo judeu, o que Pilatos fez? Ele aqui no verso de número 22, ele pergunta-lhes, de novo pergunta-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Esse foi o verso 21. E no verso 22, disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos unanimemente: seja crucificado. Querido, a gente esbarra numa pergunta que é curiosa, né? Pilatos, um homem romano, um homem acostumado a lidar com sentenças, com condenações, as mais absurdas e horrendas possíveis, mas ele com certeza olhou para Jesus e não viu nada em Jesus passível de condenação. E ele pergunta ao povo de Jesus, no verso 22, destacando bem essa pergunta: que farei então com Jesus chamado Cristo? E é essa pergunta que eu quero martelar hoje na nossa mente e no nosso coração. Perguntas muito importantes surgiram nessa pesquisa que eu fiz. E a pergunta principal, antes de eu responder o que eu farei de Jesus, com Jesus em minha vida, tem uma pergunta que eu gostaria de comentar com você, que são 3 perguntas. Essa é a primeira. O que Jesus pode nos oferecer? O que Pilatos perguntou era o que decisão ele tomaria acerca de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse, o Jesus da palavra? O que esse Jesus pode nos oferecer? Eu quero pegar por base apenas 3 exemplos, tem inúmeros, mas eu não posso me alongar muito para o vídeo não ficar muito cansativo em tempo. Então eu quero responder essa pergunta, o que Jesus pode nos oferecer, com 3 respostas, em 3 exemplos, em 3 passagens bíblicas. A primeira coisa que Jesus pode nos oferecer hoje e sempre é a remissão dos nossos pecados. Isso encontra-se no livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 43. Que depois de falar alguma coisa, chega no verso 43 e fala assim: e dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. 1
Primeira resposta para essa primeira pergunta: o que Jesus pode nos oferecer? Remissão de todos os nossos pecados. O que seria isso? Nós estamos perdoados por Jesus. Fomos remidos por Jesus. Fomos lavados pelo seu sangue. E esse processo nos dá o direito de, fazendo a manutenção nas nossas vidas, herdar o céu de glória. Primeira pergunta: o que o Senhor Jesus pode nos oferecer? Primeira resposta: remissão dos pecados. Segunda resposta para essa primeira pergunta: o que Jesus pode nos oferecer? Paz com Deus. Amados, não parece nada não, mas a humanidade perdeu a paz com Deus. A humanidade vive em prol de aborrecer a Deus. O ser humano procura sempre ocasião de fazer com que o Senhor se aborreça com ele. E o que o Senhor Jesus pode nos oferecer? Pode nos oferecer paz com Deus. Aonde está escrito isso, pastor? Aos Romanos capítulo 5, verso de número 1, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a remissão dos pecados por Jesus nos dá também o direito de sermos justificados por Ele. Ah, meu Deus, mas como pode, pastor, um negócio desse justificar? O Senhor Jesus tem poder para nos justificar. Ele nos justifica diante do Pai. Ele nos redime de nossos pecados e nos faz ter paz com Deus. Outra coisa, a terceira resposta, para essa primeira pergunta: o que Jesus pode nos oferecer? Vida eterna. Sim, vida eterna. Ah, mas eu sei que as pessoas morrem. Morre sim, morre a carne. Esse corpo que hoje está aqui movimentando as mãos, falando, essa boca, esses olhos, tudo que é em nós que é carne, com certeza terminará ao pó. Do pó veio, ao pó tornará. Porém, nós temos duas coisas que são de Deus. Nós temos a nossa alma e o nosso espírito. E a nossa alma e nosso espírito foram criadas por Deus para ter vida eterna. Porém, o pecado desfez isso tudo, nos dando o castigo de morte eterna. Todo aquele que não crê em Jesus, não é batizado, vive a morte eterna. Mas como vive a morte eterna? É uma forma de dizer: a morte dele será eterna, ele sofrerá eternamente. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando, está escrito na palavra do Senhor. Mas aquele que crê, o Senhor Jesus pode nos oferecer vida eterna. João 3,36 nos diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, queridos, primeira pergunta: o que Jesus pode nos oferecer? 3 respostas: remissão de pecados, paz com Deus e vida eterna. Segunda pergunta: e o que cada um deverá fazer com esse Jesus? A primeira resposta é recebê-lo ou desprezá-lo. Não tem meio termo. Ah, eu estou assim, eu vivo assim, mas eu vou à igreja de vez em quando, eu faço isso, estou... Amados, não há meio termo. Não há essa de ficar em cima do muro. Não existe isso de ficar em cima do muro. Ou se quer a Jesus, ou se despreza a Jesus. Base. A base está na palavra de Deus. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quem? Zaqueu. Zaqueu tinha posição, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha influência no Império Romano, mas na hora que Zaqueu avistou a Jesus, ele subiu em uma figueira, diga-se de passagem, cheia de espinhos, e quando ele viu a Jesus e sentiu o toque de Jesus, espiritualmente falando, Zaqueu não pensou 2 vezes, desceu rapidamente
e recebeu Jesus gostoso em sua casa. No caso de Israel, recebê-lo ou desprezá-lo? Também encontra-se na palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo de número 11, que diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Havia uma promessa de salvação através de um libertador. E o povo de Deus, com os olhos espirituais, com o coração endurecido, o Messias, Salvador do mundo, veio, nascendo de virgem, vivendo, pregando o Evangelho 3 anos, morrendo morte de cruz pelos pecados da humanidade. Os seus conterrâneos, aqueles que tinham uma promessa que era para eles a princípio, não receberam. Mas graças a Deus, a todos quantos receberam, a esses deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então não tem meio termo. Ou você recebe a Jesus, ou você despreza Jesus. Você está hoje um pouquinho com Jesus, amanhã um pouquinho sem Jesus. Você vai a um culto hoje, a uma missa amanhã. Você vai a um lugar... Isso não agrada a Deus. Ou é, ou deixa de ser. Na linguagem coloquial aí, brincando, né? Ou é ou deixa de é. É claro que não existe esse termo, mas é bem por aí. Ou nós aceitamos a Jesus, ou nós desprezamos a Jesus. É bem por aí. Então, segunda pergunta: o que cada um fará com Jesus? Ou recebe-o, ou despreza-o. Cabe a cada nós pensar o que temos feito com as nossas vidas. Outra pergunta: está perto dele ou está contra ele? É muito comum, irmãos, você que nos ouve, que nos assiste nesse momento, é muito comum a gente ter essas questões na cabeça. Mateus capítulo 12, verso 30 diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Amados, isso é palavra de Jesus, é Jesus falando: ei, se você não é comigo, você é contra mim. Se você não está do meu lado, você está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Está escrito na palavra de Deus. Isso está em Mateus 12, 30. E outra questão interessante também: ou você confessa, ou você o nega. Não há meu termo. Volto a dizer, não tem essa coisa de ficar em cima do muro, não existe isso. A matemática é a ciência exata. Eu falo sempre que a Bíblia é como a matemática, a Bíblia é exata. A palavra de Deus diz: seja o seu comportamento, a sua palavra, a sua última ação, o seu último dizer, sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Confessá-lo ou negá-lo, Mateus 10, 22 e 23 fala bem assim, ó: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. E a última dessa segunda questão: deixá-lo entrar ou excluí-lo. Ou você tem Jesus ou você não tem. Ou você deixa Jesus entrar e fazer morada, ou você não deixa. Não tem meio termo. Eu volto a dizer para você, meu raciocínio ele é puramente lógico. Não existe meio termo quando se trata de Jesus Cristo, de salvação. Isso não é como uma carne que você deixa ela marinando em algum amaciante para ela ficar macia. Você compra uma carne dura, você deixa ela marinando, você bota amaciante e de um dia para o outro, no dia seguinte ela está molinha. E você... Não, isso não é como essa carne. É agora, é hoje, é já. Ou você tem Jesus ou não tem. Não tem meio termo. Deixá-lo entrar ou excluí-lo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Ó, é Jesus na porta de nosso coração, na nossa vida. Ó, está batendo. Quando alguém bate na porta da sua casa, você olha pelo olho mágico, você olha pela fresta da porta, você tem o direito de não atender a porta. Se você não abrir, aquela pessoa, embora insista um pouquinho, uma hora aquela pessoa vai desistir de você e vai embora. Mas eu quero dizer para você que Jesus não é assim. Ó, a cada milésimo de segundo da sua vida, cada respiração que você dá, o Senhor Jesus está, ó,
batendo na porta do seu coração. O inimigo das nossas almas é diferente. Ele não faz assim, ó. Ele mete o pé na porta e entra e invade. Se você aceitar, ele fica. Se você não aceitar, ele fica também. Agora, se Jesus bater na porta e a palavra de Deus se cumprir, a palavra completa assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Convide Jesus para entrar em sua casa, para cear contigo. A terceira pergunta que eu escolhi e que eu quero meditar com todos. Quem é? Olha só, nós falamos sobre o que Jesus pode nos oferecer. O que cada um vai possuir, vai adquirir de Jesus. E agora a última pergunta. Quem é este Jesus que a Bíblia fala tanto? Quem é esse Jesus que você vê tanto na televisão, que você ouve os crentes falar? Quem é esse Jesus que está na história da humanidade? Olha, tantas pessoas passaram pelo mundo, morreram, sumiram, desapareceram, mas Jesus foi o único. Ó, homens importantes da Bíblia: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, tantos profetas, tantos homens e mulheres famosos na Bíblia morreram e não voltaram nunca mais. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. E está hoje à destra de Deus como nosso advogado, advogando a nossa causa, as nossas pendengas, as nossas pelejas. Nós erramos, vacilamos, fazemos beicinho para Deus, fazemos coisas que não agradam. Mas Jesus ainda é o nosso advogado. Mas esse Jesus, que hoje é o nosso advogado, será juiz de toda a terra. Quem é esse Jesus que tanto temos que tomar tais decisões? Primeiro, é o Filho de Deus. Mateus 17,5 nos diz o seguinte: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo do céu, uma voz que dizia, presta bem atenção, a voz de Deus quando Jesus estava naquele lugar: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. É o Senhor Salvador, único e verdadeiro mediador. Não há outro intercessor. Volto a dizer, não há outro mediador. Não é a palavra do pastor Heraldo, é a palavra da Bíblia. Não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Quem é esse Jesus que temos que tomar tantas decisões assim? 2. É o Salvador do mundo. Lucas 2,11, a palavra de Deus diz o seguinte: porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador do mundo, que é Cristo, o Senhor. Quem é esse Jesus que nós temos que tomar tantas decisões? Quem é esse Jesus? Atos capítulo 2, verso 36, é o Senhor e Cristo. Está escrito: esteja já absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste hoje, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele Jesus que foi crucificado, que morreu pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados, que jogam pedra nele, que fazem tudo o que querem, as pessoas gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Quem é esse Jesus que temos que tomar tantas decisões? Apenas mais 2 colocações. É Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16 nos diz o seguinte: tem no seu manto, olha só, a visão de João, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, : Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por último, quem é esse Jesus que o pastor Heraldo está falando agora, nesse vídeo, que o pastor Heraldo está tentando te jogar a goela abaixo, mas não é bem esse o termo, mas que eu insisto que nós precisamos dele, eu preciso, você precisa, a humanidade precisa desse Jesus. Quem é esse Jesus? Por último,
Atos 10, 42. Isso aqui acaba com toda a inimizade, com todo o rancor, com todo o ódio, acaba com tudo, com toda a pendenga, com toda verbalização contrária, porque isso aqui é a palavra de Deus. Fecha com chave de ouro esse vídeo nosso. Quem é esse Jesus que eu tenho que tomar tantas decisões? Atos 10, 42. Presta bem atenção, querido. Presta bem atenção. Olha que coisa linda. Será um dia o juiz de toda a terra. Atos 10, 42. E nos mandou pregar a todo o povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?